E aí, galera, beleza? Vamos iniciar agora a aula sobre química ambiental, onde essa aula será uma aula ainda introdutória. Pois bem, iremos abordar alguns conteúdos, como a origem dos lixões, tipos de resíduos, 3Rs, classificação dos materiais, coleta seletiva e suas cores. Pois bem, vamos iniciar com a pergunta: como surgiram os lixões, né? Os lixões surgiram justamente para dar conta daquilo que era produzido por nós, né? Então, a partir do momento em que o ser humano começa a consumir e ele percebe que existem algumas coisas que não lhe servem mais, então ele acaba descartando. Só que esse descarte foi aumentando ano após ano, ok? Então pensou-se, bom, precisaremos de um local para armazenar ou concentrar esses lixos. A partir daí surgiram os lixões, tá? Então podemos observar que nessas figuras existe a presença de pessoas, onde essas pessoas tiram seu sustento a partir daí, né? Como? Catando restos de comida para se alimentarem, catando alguns produtos que são recicláveis, como produtos plásticos, né? Como metais, porque a partir daí eles vendem e têm uma renda para se manterem. Só que, a partir da Revolução Industrial, que ocorreu entre 1760 e 1820, foi quando o número de lixões aumentou no país. Não somente no país, mas em todo o mundo, né? Um filme que retrata muito bem a Revolução Industrial é o filme chamado Tempos Modernos, onde o autor principal era Charlie Chaplin, né? Ele retratava bem a função dos funcionários numa indústria. Então existia funcionário específico para arrochar uma porca, existia funcionário específico para se trabalhar numa máquina, existia funcionário específico para a construção de um material, tá certo? Só que, com o avanço da tecnologia e ciência, houve a produção de mais produtos e numa quantidade também maior, já que a Revolução Industrial chegou justamente isso, né? Para produzir ainda mais o que era produzido. Então, a partir daí, surgiram novos produtos, principalmente eletrônicos, né? Como tablets, celulares, notebooks, computadores, TVs, LCDs, né? De LEDs. Então, só que isso torna mais fácil o acesso. Porém, existe a contrapartida. Qual é essa contrapartida? É que se tornou mais fácil o acesso, mais facilmente eu vou descartar aquilo que eu tenho para comprar um melhor. E foi justamente isso que aconteceu, aumentando assim ainda mais a concentração de lixo produzido por nós, tá? Então, alguns pesquisadores desenvolveram um modelo matemático que analisou fatores socioeconômicos que podem ter mais impacto na capacidade da cidade de lidar com o lixo e concluíram que existem três fatores primordiais. Quais são esses três fatores? O índice de crianças matriculadas na escola. Por quê? É um fator primordial. Porque a criança, o que ela aprende na escola, ela replica facilmente, né? Então, se a criança tiver aula de educação ambiental, quando chegar em casa, ela vai querer replicar aquilo que ela aprendeu, né? Então, vai conscientizar não somente as crianças, mas os pais e os seus familiares. A independência financeira do município, porque o município ele passa a ter uma certa flexibilidade, né, em, em patrocinar, né, alguns programas, ok? Alguns projetos para a população. E, por fim, a densidade populacional. Tá? Quanto maior a densidade populacional, mais complicado vai ser para se ter educação ambiental, porque é uma quantidade de pessoas muito maior, né? E que isso vai estar atrelado à independência financeira do município. Se o município tiver uma independência financeira, tá?
Por mais que tenha uma densidade populacional alta, vai ser mais fácil no município propor programas de conscientização à população, ok? Então, esses dados foram publicados, né, no jornal no ano de 2019. Então, vem mostrando agora aqui uma figurinha, uma charge, onde o pai mostra ao seu filho, né, o lixão produzido e chega a dizer: meu filho, um dia tudo isso será seu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na atualidade, as pessoas estão produzindo esse lixo, porém não está sendo tratado. Quem vai colher esse lixo são as futuras gerações, tá? Então é bom a gente ficar de olho e começar a se conscientizar sobre a educação ambiental. Então, existem diversos materiais, tá bom? E para cada material vai haver um tempo de decomposição pela natureza. Então, nós temos aqui alguns. O papel, ele vai passar de 3 a 6 meses para ser decomposto pela natureza. O pano, 6 meses a 1 ano. O filtro de cigarro, 5 anos. O chiclete, 5 anos. Madeira pintada leva até 13 anos para ser decomposto pela natureza. O nylon, mais de 30 anos. Plástico leva mais de 100 anos. Metal, mais de 100 anos. Borracha, como pneus, o tempo é indeterminado. Por fim, o vidro, 1 milhão de anos, né? Então, vamos pensar toda a população descartando todos esses materiais. Quanto tempo a natureza ia passar para se regenerar, né? Seria muito, muito tempo mesmo. Ela precisa da nossa ajuda. A partir dessa problemática, surgiram os 3 R's, né? Que é reduzir, reciclar e reutilizar. Então, reduzir é consumir menos produtos e preferir os que geram menos resíduos e tenham maior durabilidade. Reutilizar é reaproveitar embalagens e outros utensílios, em vez de descartá-los. Um exemplo, né, que é citado aqui, um pote de sorvete que você pode utilizar para guardar feijão. E por fim, reciclar é fabricar um outro produto novo a partir de um material usado. Então, os materiais recicláveis, nós temos alguns. Dentre eles, o papel, plástico, vidro e metal. Ok? Existe a matéria-prima de onde eles são retirados. Então, o papel, cerca de 80% é retirado da madeira. O plástico, ele é produzido a partir do petróleo, gás natural e carvão mineral. O vidro, a partir da areia, né? Óxido de sódio, calcário, feldspato. E, por fim, o metal, ele é produzido a partir dos minérios. Então, vamos pensar que, imaginem aí, nós podendo reutilizar, ok? Tudo que nós produzimos, como papel, plástico, vidro e metal. Nós vamos estar auxiliando muito a natureza. Por quê? Nós vamos deixar de desmatar uma boa parte de madeira, vamos deixar de utilizar boa parte do petróleo, gás natural e carvão mineral, vamos deixar de utilizar areia, óxido de sódio, calcário, feldspato e vamos deixar também de utilizar uma grande parte dos minerais, tá bom? Para que possamos produzir isso daqui, já que nós estamos reciclando. Só que esses materiais, eles passam por processo de produção. Então, o papel passa por um processo químico, mecânico. Os plásticos passam por processos de extração e refino, craqueamento, polimerização e moldagem. Os vidros, eles passam pelo processo de extração, homogeneização, fusão e cozimento. E, por fim, os metais, eles passam por um processo de seleção, fusão e conformação. Só que tudo isso vai convergir para as vantagens, se nós reciclarmos. Quais são as vantagens? Redução do lixo, economia de recursos naturais, energia e petróleo, além da diminuição na devastação das matas.
Temos agora um gráfico do percentual de madeira ou de material reciclável, tá bom? Então podemos observar que maior parte do produto reciclável, aqui qual é? São os rejeitos, com 24%. Em seguida, vem os papéis ou papelão, com 21%. Depois, os plásticos, com 17%, tá? Seguido por alumínio, com 10%. Metais ferrosos, 9%. Vidro, com 8%. E 2% nós temos os eletrônicos e os materiais longa-vida, tá bom? Lembrando que eletrônicos é muito produzido atualmente. Então, somente 2% desses eletrônicos são reciclados, ok? Temos aqui outro gráfico que mostra os municípios com coleta seletiva no Brasil, né? Desde 94 até 2018. Então, podemos observar que há um aumento, sim, gradativo desses municípios, onde eles passaram a ser municípios referência para a reciclagem de produtos, tá certo? Porém, desses 1.227, isso daqui vai representar apenas 22% de todos os municípios que nós temos no país. Ou seja, quer dizer que ainda 78% dos municípios não possuem coleta seletiva. Temos agora um outro gráfico dividido por regiões, tá bom? Onde a região sudeste ela é responsável por 45%, tá? Dos municípios. Em seguida, região sul com 42%, depois região nordeste com 8%, seguida a região centro-oeste com 4% e norte com apenas 1%, tá? O lixo ele recebe uma classificação. Existem alguns critérios. Dentre esses critérios, nós temos a natureza física, que pode ser do tipo seca e úmida. Pode ser também de origem produzida por seres vivos, onde são orgânico e inorgânico. E também pode ser de origem atividade humana, onde pode ser produzido a partir do lixo domiciliar, comercial, setor público, hospitalar, agrícola, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, radioativo, espacial e entulho. Tá bom? Vamos agora para a coleta seletiva e suas cores, né? Tudo isso que eu falei precisou que fosse resumido para que entrasse aí realmente a coleta seletiva para a população, né? Então, em resumo, o que foi feito? Separou os produtos pelas cores, tá? Quais os significados das cores? Qual o significado de cada uma das lixeiras coloridas? Quantas cores são ao todo? Então, nós temos no total 10 cores, que vai representar um certo tipo de material. Tipo, o azul vai representar o papel, papelão, o vermelho, plástico, isopor, o verde, vidro, o amarelo, metal, o preto, a madeira, o laranja, produtos perigosos ou contaminados, o branco, produtos ambulatoriais ou de serviço de saúde, o roxo, radioativos, marrom, orgânico, como restos de comida, né? E o cinza, resíduos geral, não recicláveis, tá certo? Então, isso daqui é o resumo do que nós vimos hoje, tá? Então existem alguns materiais, esses materiais são representados por cores nas lixeiras. Para que isso? Para que haja uma coleta, né? Para quando o caminhão de lixo passar, ou para quando o caminhão da coleta seletiva passar, nós entregarmos para eles, porque eles vão para a indústria, vão passar por um processo de separação mais refinado, em seguir compactados e aí revendidos, né, para as indústrias.
de grande porte, fazendo com que tenham uma renda. E o principal, vamos economizar energia, vamos economizar a natureza, tá certo? Então isso é muito importante, porque no ritmo que nós vamos, né, daqui a pouco não teremos mais as florestas. Então devemos ter bastante cuidado com relação à educação ambiental, com relação à produção dos rejeitos em casa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!